Fala, meu lindo, minha linda! Meu Deus do céu, que alegria! Glórias ao nome de Jesus. Meu lindo, essa palavra é de Jesus para você. Essa palavra vai reacender uma chama no seu coração, vai te dar um desejo de terminar rápido a mensagem, para dobrar o teu joelho, para buscar algo que edifica a sua vida. E eu tenho certeza que o que Jesus vai falar com você vai mudar a sua vida devocional de todos os dias. Eu tenho certeza do que eu estou te falando, então prepare o seu coração. Antes da gente começar essa mensagem, eu só quero lembrar que hoje é a mensagem do Mentoria de Vida, que vai ao ar todas as quintas-feiras, às 7 horas da manhã no nosso canal do YouTube, que também tem mensagem às segundas-feiras, às 7 horas da manhã, ou seja, toda segunda às 7 e toda quinta às 7 também. E no SBT, de segunda a sexta, 7:30 da manhã, você tem o Bom Dia Esperança. Amém? Eu só vou te pedir um favor. Antes de a gente começar, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder. Isso faz com que o YouTube entenda que é uma mensagem importante e manda para mais pessoas. E por último, um convite. Eu quero fazer um convite para você ser parte da nossa comunidade lá no WhatsApp. Tem um link aqui na descrição do vídeo. É só você entrar para que você seja parte da maior comunidade que existe na nossa rede, aqui, né, com a gente. Deve ter coisa maior por aí, mas é porque só porque eu fui bem humilde agora, porque eu fiquei com vergonha, porque eu descobri que tem um canal do WhatsApp bem maior, mas nós não estamos competindo, ou estamos? Brincadeiras à parte, é só porque tem gente que gosta de uma competição. Então entra no grupo de WhatsApp. Toda semana você vai ser lembrado das mensagens. Você vai ser colocado numa caminhada que vai aprofundar o seu relacionamento com Deus e você te ajudar. Esse canal vai ajudar você a liderar também a sua vida espiritual. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a mensagem. Levíticos capítulo de número 6, versículo de número 11. Na verdade, o 12. O fogo sobre o altar queimará nele, não se apagará. E o sacerdote queimará lenha sobre ele todas as manhãs. E colocará a oferta queimada, ordem sobre ele. E queimará sobre ele a gordura das ofertas de paz. O fogo deverá sempre queimar sobre o altar, nunca se apagará. Amém? Olha, quando o Senhor colocou no meu coração essa palavra principal que abriu todas as mensagens do Mentoria de Vida, a palavra liderar, e eu já falei isso para você em outra mensagem, é sobre justamente colocar critério, é sobre dar ordem a algumas coisas na nossa vida, é gerar posicionamentos dentro da nossa história, para poder viver exatamente aquilo que Deus tem para nós. Mas sabe, a maioria dos nossos problemas, elas decorrem exatamente pela ausência de uma vida espiritual saudável. Na grande maioria das vezes, as nossas emoções, quando elas estão perdidas, é justamente porque nós temos uma ausência de uma vida espiritual saudável. Grande parte de nós temos a ausência de visão sobre o futuro, porque a nossa vida espiritual está em falta. E às vezes está em falta porque outras coisas melhoraram, viraram prioridade, e a gente deixou a nossa vida espiritual meio que de lado. E não tem muito o que inventar sobre isso. É uma coisa muito que mais talvez básica da nossa vida. E que porque a gente não vê e o espelho não nos conta, meio que a gente não percebe que alguma coisa está errada dentro de nós. Você que está aqui, talvez não possa dizer da mesma maneira. Mas talvez você que veio por conta do título, é porque você sabe que alguma coisa está errada dentro de você.
e que você precisa resolver. Quer ver uma coisa? Eu não sei se você já teve essa sensação de acordar um dia e você acordar com um desânimo diferente, com uma coisa diferente dentro de você. Já viveu isso? Você acorda, aí você levanta da cama e meio que você não tem vontade de fazer as coisas, você não está com vontade de sair, você não está com vontade de trabalhar, você está com desânimo, uma coisa que você diz, mas por quê? Eu tenho um trabalho bom, eu tenho um carro bom para me deslocar, eu estou com uma vida meio que organizada já, mas mesmo assim, você acorda com um negócio dentro de você, você não consegue explicar, mas é como se fosse uma frieza, um negócio assim que nada te alegra. Aí você acorda e você vai embora, você sai, vai trabalhar, e aí você sobrevive durante aquele dia. Quantos que vivem ou já viveram isso? Levante a mão. Você segue, você tem que trabalhar, porque você tem obrigações a fazer. Aí você vai, mas você não vai, entende? Você vai, mas você fica. Então aí você começa o dia e vai passando por cima daquilo e vai ignorando. Um belo dia você sente essa sensação. No outro você já não sente tanto. Você já acostumou com aquele vazio, já acostumou com aquilo. E aí você vai vivendo. E até o momento que você já nem sente mais que está ruim, mesmo estando ruim. Então você já não consegue mais dar nome para o sentimento. Você não consegue mais de fato entender o que te falta. Até o dia que de repente você está num lugar, alguma igreja ou um vídeo, e aí chega uma palavra para você e faz assim, ó, tem um vazio lá dentro, e aquele negócio, aquela palavra vem e preenche isso. E aí preenche, você, poxa, respira de novo, e aí você tem um fôlego por mais 3 dias, assim, e você, tá voando, e aí de repente acaba de novo, e aí você também esqueceu. Talvez um tempo atrás era exatamente aquele sentimento que começou, e que aí você administrou, você não resolveu, e aí acaba de novo. E esses tempos eles vão se espaçando, o teu algoritmo vai perdendo a tua identidade, ou vai mudando as tuas expectativas. E antes você ouvia coisas boas, hoje você já não ouve mais as mesmas coisas. E aí a sua playlist foi mudando, seu relacionamento com Deus foi se perdendo. E antes, o que você voltava a sentir semanalmente, que era uma fome, que era uma sede da presença de Deus, vai diminuindo. E aí quando você observa, aquilo nem parece mais que te faz falta. Até que de novo você está num lugar e alguma coisa de Deus acontece e você diz, puxa, era isso que estava faltando. E aí aquilo te preenche de novo, mas daí no outro dia você não tem disciplina, você não lidera sobre aquela parte, sempre é fruto de um acaso. E aí acabou de novo. E essa é uma parada que tanta gente vive, e eu sei disso porque eu consigo ver pelo canal do YouTube. Eu consigo ver a sazonalidade. É impressionante, os números, eles não mentem. Quando é feriado, as visualizações caem bruscamente. Porque é feriado, a pessoa, ela muda a rotina dela. Então ela já não assiste mais a mensagem. Eu não estou reclamando, só estou dizendo para você o que é a realidade. Final de semana, dias comemorativos, feriados prolongados, meio que a gente muda o roteiro da nossa vida. E a parte mais importante da rotina, que não poderia ser perdida, se perde. E aí espaça as coisas, e as coisas vão espaçando, e o algoritmo que te enviava as coisas já não te envia mais, o sentimento de saudade que você tinha, você já não sente mais. E é isso que é a vida de alguém que não lidera sobre a sua vida espiritual. Ela sempre se aproxima de Deus, ou porque alguém manda alguma coisa para ela, ou porque está doendo alguma parte na vida dela. Então não há um relacionamento, não há uma conexão real. Sempre é alguma coisa passageira. A dor vem, aí você ora, a dor às vezes passa, e aí você já não ora mais. E aí tem dias que a tua vida está muito ruim, aí a Bíblia, você lembra dela. Sabe, eu vi uma música hoje que dizia, até repostei nos meus stories, dizendo: as Bíblias estão empoeiradas, mas o nosso iPhone está novo. E é por isso que tem tanto problema na vida.
Eu achei isso extraordinário. A música diz exatamente isso. Enquanto as Bíblias estão empoeiradas, os nossos iPhones ou smartphones estão limpos e novos. E é por isso que a gente tem tanto problema na vida, porque a nossa prioridade não é certa, a nossa prioridade está no lugar errado, e é por isso que a nossa vida dá tanto problema, porque como a nossa vida espiritual ela está morta, ou ela está fragilizada, então qualquer coisa na vida rouba a nossa atenção, tira o nosso foco e nos fere, porque nós não temos uma vida espiritual saudável. O contraponto disso é alguém que lidera sobre a sua vida espiritual, que tem um termômetro que não deixa aquele negócio esfriar. O texto que Deus está aqui falando para o sacerdote, o que está nos ensinando é, a função do sacerdote é colocar lenha todo dia de manhã, para que o fogo nunca se apague. Sabe o que Deus está falando para mim e para você? Eu não quero que o seu fogo se apague. Então todo dia você precisa colocar fogo de manhã. Se precisar fogo de tarde, se precisar fogo de noite, lenha de manhã, de tarde, de noite. Porque o fogo não vai se apagar. Se o fogo se apagar, é mais difícil de acender. Eu vou melhorar. Eu acordei segunda-feira agora, por isso que eu estou pregando essa mensagem para você. Eu acordei segunda-feira, por um acaso não fui eu que tinha levado os meus filhos para o colégio naquele dia, porque normalmente sou eu, mas eu acordei e sabe quando você abre o olho, você fala, eu não quero sair da cama, eu vou ficar de boa aqui. Mas eu não sou essa pessoa. Eu sou uma pessoa inquieta naturalmente. Eu já acordo pensando em muita coisa. Eu tenho muita responsabilidade, muitas decisões, muitas coisas que eu preciso tomar decisão, muita coisa que eu preciso ouvir. E aquele dia, sabe quando eu acordei, e aí eu fiz uma coisa estranha. Eu fiquei pensando, o que está acontecendo comigo? E eu fiz um negócio. Eu peguei e coloquei um louvor dentro do meu quarto. E quando eu coloquei o louvor dentro do meu quarto, eu comecei a chorar na presença de Jesus. Eu dobrei os meus joelhos no pé da cama, e eu comecei a chorar e a falar com Deus. E aquela presença de Deus, ela se tornou palpável dentro do meu quarto. E quando aquele movimento, aquele mover acabou dentro do meu quarto, eu levantei animado de um jeito que eu não sabia explicar. Eu tinha muita coisa para fazer e havia esquecido. E naquele dia, meu dia rendeu. Me lembro de ligar para minha esposa e dizer, vida, você não tem noção que presença de Deus maravilhosa que estava no nosso quarto agora. Eu dobrei os joelhos, eu senti uma graça do Senhor tão grande. E aí, lindo, eu saí para viver. Saí para viver e vivi um dia extraordinário. Fui no lugar onde está tirando a paz e muita preocupação de uma obra que a gente está fazendo. E eu cheguei naquele lugar que tem tirado a paz, que tira a nossa paz porque é normal, e não tive ausência de paz. Não, você não está entendendo. Irmão, eu estou no meio de uma obra. A obra só quem vive sabe. Irmão, eu estou no meio da obra, paz no coração. Que coisa boa, aleluia. E aí você está no trânsito, o trânsito te rouba a paz. Mas eu estou dentro do carro com o louvorzinho aqui, e chorando na presença de Jesus, e agradecendo pelo básico, pelo extraordinário, pelo comum, pelo milagre. E aí, lindo, tem coisas que você não consegue entender até viver de fato. Há uma vida espiritual em dia, liderada de maneira intencional, ela leva você para uma experiência de vida completamente diferente do normal. Eu não sei se você conhece gente assim, que às vezes não está vivendo a melhor estação da vida, mas você senta com ela e a pessoa fala com você e a presença de Deus desce naquele lugar. Ô pastor Clóvis, tem como não falar disso aqui agora. Eu estava conversando com o senhor ali, e mesmo sabendo de tudo, o senhor me passou uma coisa tão boa, uma presença de Deus tão maravilhosa. Não sei se eu posso falar sobre isso, mas a esposa do pastor Clóvis está passando por uma enfermidade. E ele falando para mim que os dois estavam na UTI e começaram a rir de um negócio.
E aí veio alguém que não entendeu o que estava acontecendo, e ele falou algo para mim. Ele falou: é porque o que a gente carrega é muito maior do que a dor que a gente passa. Não, grava isso. O que você carrega é muito maior do que a dor que você passa. Quem tem Jesus tem paz para passar por tempestades que gente sem Ele não consegue superar. Então é isso, quando a sua vida com Deus está em dia, você vai passar pelas dores da vida, mas as dores não vão passar por cima de você. Você vai passar pelas arduras da história, mas as dores da história não vão passar por cima de você. Se a sua vida com Deus estiver em dia, se o seu relacionamento com Deus estiver em dia, você vai passar voando por cima da tempestade, vai chacoalhar o avião, mas você vai chegar no destino, porque nada consegue parar alguém que está com a vida com Deus pegando fogo, alguém que está cheio do Espírito Santo, alguém que está com a vida com Deus. Não dá, vai passando voando. Valeu a pena. Sabe, eu tô entendendo que quanto melhor a nossa vida com Deus a gente tem, mais imune às dores da vida a gente se torna. E quando eu digo imune, não é que a dor não te pega. A dor te pega, mas ela não te paralisa. Não, você não pegou, eu vou falar de novo. A vida continua batendo, mas você não continua passando as mesmas dores de antigamente. Sua visão muda, sua maturidade se torna diferente. Você passa pela mesma parte da vida onde alguém parou e você segue andando, porque tem alguma coisa dentro de você que te dá paz. Tem alguma coisa dentro de você que te empurra. Tem alguma coisa dentro de você que você não consegue explicar o que tem. Você diz: eu não sei, eu só sei que eu estou de pé ainda. Eu só sei que eu estou andando ainda. Eu sei que eu vou seguir, eu sei que eu vou chegar. E alguém diz: o que é isso? Aí você diz: é isso aqui, ó. É o meu alimento. É o meu alimento, é o meu alimento. Sabe, é isso aqui, ó, é o meu joelhos. Vou falar um negócio para você interessante. A vida é o que você come e o que você não come. Nós estamos agora gravando no mês de julho. Eu vou falar uma coisa para você que para mim é um milagre. Eu estou desde outubro do ano passado sem pegar um resfriado. Não me leve a mal não, mas eu vou falar o porquê. Porque eu era uma pessoa desregrada com relação à minha saúde. Aí um dia eu fui no médico e eu descobri um refluxo. E esse refluxo causou uma pequena lesão no meu esôfago, e que pode gerar uma enfermidade no futuro. Aí o que acontece quando você descobre isso? Você começa a rever toda a sua vida. Normalmente é assim, precisa alguma coisa dar errado. E aí eu fiz um propósito com Deus primeiro. Falei: sabe de uma coisa? Vou fazer um propósito com Deus que já vai contribuir para a minha saúde. Eu vou ficar 100 dias sem comer açúcar em nada. A nossa vida é o que a gente come e o que a gente não come. Tirei completamente o açúcar. Foi a coisa mais ruim da minha vida. É desesperador. Você quer comer um chocolate, o chocolate olha para você e diz: vem, eu amo você, você é parte de mim. Não faz sentido pagar esse preço. Irmão, eu fui viajar para a terra do chocolate no meio do propósito. Irmão, o chocolate passava por mim e dizia: eu te amo, vem, não vai dar nada. Jesus ama você, o ponto de tolerar. Irmão, eu resisti, passou 100 dias. Quando eu tentei comer de novo, me deu ânsia. Me deu uma sensação ruim. Aquilo não era mais parte de mim. A nossa vida é o que a gente come e o que a gente não come. Nossa vida com Deus é do que a gente se alimenta e do que a gente não se alimenta. Se você tira as coisas que não te edificam, vai ter um dia que você vai tentar fazer, ver, ouvir a mesma coisa e você não vai conseguir mais, porque já não é mais parte de você. Se a nossa vida com Deus é daquilo que a gente se alimenta, eu vou dar uma dica de ouro para você: se alimente daquilo que te deixa mais perto dele, de coisas que te aproximam do Senhor, daquilo, sabe,
tem uma loucura, tem um devocional que é de um amigo meu, pastor Júnior Rostirola, o Café com Deus Pai. Tem gente metendo pau no Café com Deus Pai, tudo doente. Se alimenta do Café com Deus Pai, lê a palavra, faz tudo que você puder. Agora, sabe qual que é o problema? A gente está querendo tirar dos outros o privilégio de se alimentar de algo que edifica, porque na nossa cabeça a gente está maduro demais e não precisa daquele alimento. Meu lindo, quem é pequenininho come coisa de criança pequena, quem é grande come coisa de criança grande. Agora o problema é quando você acha que cresceu e não precisa de mais nada, mas a base daquilo que te alimenta é o mesmo da criança que começou no início. Não mudou absolutamente nada. Sabe qual que é a dica que eu quero dar para você? É: mude o que você come e o que você não come também. Não adianta colocar a palavra e misturar com coisas que te roubam a palavra depois de 10 minutos. Pastor Júnior, meu, que benção poder falar disso agora. Pastor Júnior, continua escrevendo Café com Deus Pai todo ano. Escreve todo ano, vai, manda bala. Ano após ano, tem gente sendo respondida por Jesus, tem gente vivendo milagres extraordinários. O pastor Júnior me incentivou: escreve um devocional também. Escrevi um devocional também, daqui a pouco vai embora, aparece aí. Eu tenho que fazer coisas que edificam, mas eu tenho que dizer para você: foge do que te rouba aquilo que você se alimenta. Tem que acontecer algo. E aqui, meu lindo, é muito simples. Relacionamento com Deus funciona da mesma maneira que o alimento. É o que você come e o que você precisa deixar de comer. E aí, lindo, eu não vou criar juízo de valor aqui, mas você sabe o que você faz que te rouba a esperança. Você sabe o que você faz que te rouba a fé em Deus. Você sabe. Você sabe o que você vê que te torna ruim, azedo, amargo. Você sabe. Não precisa ninguém te dizer. Mas você também sabe que tem música que tu coloca no teu Spotify, whatever, a plataforma que você ouve, que Deus desce no teu quarto e você sente a presença de Deus. Talvez você só esqueceu qual é a música, mas volta nas pesquisas antigas. Está lá ainda esperando você. Sabe? Voltar para o básico. Voltar para o básico é Bíblia e joelhinho dobrado. Eu recebi a melhor notícia da minha vida agora na devolutiva da escola do Noah. Tem coisas que a gente faz que é silencioso e que a gente às vezes não vê o fruto tão rápido. Na nossa casa a gente faz algumas coisas há muito tempo que aparentemente a gente não via o fruto. Orar pelas crianças todos os dias, orar por eles indo para o colégio, e declarando sobre o dia deles, declarando sobre a nossa vida, eles declarar sobre quem eles são: forte, corajoso, amado, escolhido. E durante tanto tempo a gente faz isso. E agora na devolutiva do Noah a gente ouviu a melhor coisa que um pai pode ouvir na vida. A professora falou para Paula: o Noah desenvolveu empatia antes da hora. A gente que é pai, você sabe, quem é pai, a gente já quer morrer. Como assim? É porque não é normal uma criança da idade dele ter a empatia que ele tem. Aí, por quê? Se tem alguém que está chorando por causa da cadeira, ele sai da cadeira dele para os outros sentarem. Falei: poxa, que legal, sério, mais o quê? E essa parte não é a melhor. A parte melhor foi: o Noah pergunta para os amiguinhos dele, quando eles estão tristes, se ele pode orar pelos amigos. Eu falei: sério? Ele falou: sabe qual é a brincadeira preferida do Noah? Falar de Jesus como se estivesse pregando como o pai dele. Lindo. Quando você lidera sobre a sua vida espiritual, você não está plantando só dentro de você. Você está plantando na vida dos teus filhos, você está plantando na vida dos seus netos, você está plantando na sua geração. A coisa mais maravilhosa, e eu vou talvez postar no dia dessa mensagem, foi a foto que a babá dos meus filhos me mandou essa semana. Os três estavam na brinquedoteca brincando de orar. Estavam os três ajoelhadinhos, um com a mão na cabeça do outro, orando um pelos outros. Talvez pareça brincadeira, mas na verdade eles estão reproduzindo um modelo que vai gerar um combustível tão poderoso para a vida deles, que nenhum ataque conseguirá parar, que nenhum bullying da escola vai conseguir tirar deles, porque agora eles entenderam que quando a vida com Jesus está em dia,
Isso se torna um antídoto para que o mal não consiga roubar o coração dos nossos filhos. Quando a sua vida com Deus está em dia, as dores da vida não conseguem roubar a paz do seu coração. Quando a sua vida com Deus está em dia, uma fechada no trânsito não vai deixar você sair para fora do carro para falar um palavrão. Quando você está de bem com Deus, o seu casamento supera tempestades. Quando você está de bem com Deus, as suas atitudes são sábias e ponderadas. Quando você está com a vida com Deus em dia, o fogo está pegando. Mesmo que todo mundo esteja desanimado, você está lá no meio dizendo: bora, levanta, vai acontecer, Deus é com a gente. Quem tem vida com Deus tem palavra de Deus em todo o tempo, em toda a estação. Então, lindo, governe, lidere sobre as suas emoções, lidere sobre o seu futuro, lidere sobre os seus sentimentos. Mas se tem algo que você precisa colocar em dia antes de qualquer coisa, é a sua vida espiritual. Quando nós colocamos a nossa vida espiritual em dia, nosso relacionamento com Deus vai para outro nível. E eu quero declarar no nome de Jesus que o seu relacionamento com Deus vai para outro nível. Você vai viver a melhor estação da sua vida na presença de Jesus. Você vai conversar com Ele de uma maneira totalmente diferente. Você vai sentir a presença dEle em lugares que você nunca sentiu antes. Você vai voltar a chorar de uma maneira que você chorava no começo da sua fé. O seu amor vai retomar o começo de todas as suas coisas. E você vai viver algo sobrenatural na sua casa, na sua família, com os seus filhos, em nome de Jesus. Amém.